Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 15. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra da vossa habitação, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes do gado ou do rebanho oferta queimada, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária para fazer nas vossas festas fixas um cheiro suave ao Senhor, então aquele que fizer a sua oferta fará ao Senhor uma oferta de cereais de 1/10 de efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para oferta de libação prepararás a 4ª parte de um hin para o holocausto, ou para o sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás como oferta de cereais 2/10 de efa de flor de farinha misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para oferta de libação oferecerás a 1/3 parte de um hin, em cheiro suave ao Senhor. Também, quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de cereais de 3/10 de efa de flor de farinha, misturada com metade de um hin de azeite. E de vinho para oferta de libação oferecerás a metade de um hin como oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada novilho ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim fareis com cada um deles. Todo natural, assim fará estas coisas ao oferecer oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Também, se peregrinar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à assembleia, haverá um mesmo estatuto para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco, estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e uma mesma ordenança haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Depois de terdes entrado na terra em que vos hei de introduzir, será que, ao comerdes do pão da terra, oferecereis ao Senhor uma oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta alçada da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada durante as vossas gerações. Igualmente, quando vierdes a errar, e não observardes todos estes mandamentos que o Senhor tem falado a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem ordenado por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor começou a dar os seus mandamentos, e daí em diante pelas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa sem querer, e isso for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, juntamente com a oferta de cereais do mesmo, e a sua oferta de libação, segundo a ordenança, e um bode como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e eles serão perdoados, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, bem como o estrangeiro que peregrinar entre eles, porquanto, sem querer, errou o povo todo. E se uma só pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará perante o Senhor expiação pela alma que peca. Quando pecar sem querer, e feita a expiação por ela, será perdoada. Haverá uma mesma lei para aquele que pecar sem querer, tanto para o natural entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrinar entre eles. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja natural,
quer estrangeira, blasfema ao Senhor. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo por haver desprezado a palavra do Senhor e quebrado o seu mandamento. Esta alma certamente será extirpada, e sobre ela recairá a sua iniquidade. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram-no a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o meteram em prisão, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: certamente será morto o homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levaram-no, pois, para fora do arraial, e o apedrejaram de modo que ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que façam para si franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas para que vejais e vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor, e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazieis, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os observeis, e sejais santos para o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora, capítulo 16. Ora, Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. E ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo, e qual ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: Corá e toda a sua companhia, tomai para vós incensários, e amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Demais é o que vos arrogais a vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi? Procurais também o sacerdócio? Visto que tu e toda a tua companhia estás congregados contra o Senhor, e Arão, quem é ele para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não subiremos. É pouco, porventura, que vos tenhais feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matardes no deserto, para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós? Ademais, não nos introduziste uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em heranças. Porventura chegarás aos olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se grandemente e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta,
nem só um jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal. Disse mais Moisés a Corá: comparecei amanhã, tu e toda a tua companhia, perante o Senhor, tu e eles e Arão. Tome cada um seu incensário, e ponha neles incenso. Cada um traga perante o Senhor o seu incensário, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomou, pois, cada qual o seu incensário, e nele pôs fogo, e nele deitou incenso, e se puseram à porta da tenda da revelação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu num momento os possa consumir. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala toda esta congregação, dizendo: subi de redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Abirão, e seguiram-no os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao clamor deles, dizendo: não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio, e espalha tu o fogo longe, porque se tornaram santos os incensários daqueles que pecaram contra as suas almas. Deles se façam chapas de obra batida para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, por isso se tornaram santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, pois, o sacerdote, tomou os incensários de bronze, os quais aqueles que foram queimados tinham oferecido, e os converteram em chapas para a cobertura do altar, para servir de memorial aos filhos de Israel, a fim de que nenhum estranho, ninguém que não seja da descendência de Arão, se chegue para queimar incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua companhia, conforme o Senhor dissera a Eleazar por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão
à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: levantai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, a possa consumir. Então caíram com o rosto em terra. Depois disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, leva-o depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor, já começou a praga. Tomando-o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. E pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessara a praga. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: donde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes nalguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se nalgum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos homens principais da Galiléia,
entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Esta respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou.
ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados.